Boa noite, Instagram. Boa noite. Muito boa noite. Nossa live de número 14. Live de número 14. Superando os estragos do divórcio. Sejam todos bem-vindos. Superando os estragos do divórcio. Já vou falar com vocês, tá? Deixa eu fixar o comentário aqui. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu convidar algumas pessoas para a nossa live. Você que está chegando agora, você pode chamar mais umas 2 pessoas para essa live. Deixa eu... Ok. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Braz. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa live de número 14. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Ai, meu óculos quebrou, gente. O outro óculos... Esse óculos quebrou, o outro óculos quebrou. Tô tendo que botar o óculos mais velho. Sejam todos bem-vindos. Bom, quero conversar com vocês hoje. Essa live acontece toda terça-feira, 8 horas da noite. A live se chama... Na última live Deus falou muito comigo. Amém. Se chama Superando os Estragos do Divórcio. E hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão que ela se encontra no livro de Neemias. A gente vai ler Neemias hoje. Neemias 1, eu acho que é todo no 1, se eu não me engano. Porque eu não anotei, eu só anotei a reflexão, né? Não anotei as passagens. Mas eu acredito que ela é toda no livro, eu acho que ela é toda no capítulo 1. O livro de Neemias, ele fala sobre como Neemias foi para poder reconstruir os muros que estavam todos no chão, né? Eu vou ler aqui. Eu tô um pouco letárgica hoje. Peraí. Eu não sei se na minha Bíblia tem as anotações. Deixa eu ver se tem. Vamos lá. Calma aí. Pera lá. Neemias, capítulo 1, verso 3. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Verso 5. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Verso 7. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, dei-me cartas para que os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Verso 8. Como também cartas para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeiras
e as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mais deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Verso 20. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos-vos. Todavia, não tendes partes, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Eu tô lendo pedaços assim, soltos, de versículos que me chamaram muita atenção. Ai, Oi, filha. licença atrapalhar. Pode fazer com fubá? Não fica bom. Não tem trilho. Tem. Fechado e aberto. Só procurar direito. O que acontece? Essa história de Neemias, ela me chama muita atenção. Muita atenção. A história de Neemias me chama muita atenção pela coragem de Neemias reconstruir os muros de Jerusalém. A história toda de Neemias, eu li todo o livro, né? Todos os capítulos. Todo o livro me chama muita atenção. Quando a gente sai de um processo de divórcio e a gente precisa se reconstruir, a gente precisa, antes de mais nada, reconhecer aonde a gente está. Antes de qualquer coisa, antes de começar o processo de reconstrução, a gente precisa olhar para a destruição, entender o processo, chorar por esse processo, chorar por esse luto, viver esse momento. E depois a gente levanta e começa a reconstrução. Eu costumo dizer que no processo de reconstrução de divórcio, é muito importante que a gente tenha foco em nós. Por mais que a gente queira, muitas vezes, retomar o casamento, reconstruir o casamento, reconquistar esse marido e essa esposa, por mais que a gente queira isso, e é louvável e eu super apoio, é muito importante que antes de qualquer coisa, você reconstrua você. É muito importante que você olhe para essa história de Neemias e você... Acho que tá bom, né, esse óculos aqui, porque esse óculos tá quebrado, que o outro óculos quebrou, mas aí eu vou ter que usar o quebrado, senão não consigo ler ninguém. É muito importante que você olhe para esses muros como se fosse você, esses muros. Como se fosse você. Nesse processo de reconstrução, são poucas as pessoas que vão te apoiar. Não são todas as pessoas que apoiam o seu processo. Não são todas as pessoas que respeitam o seu processo. Principalmente quando a gente fala que, poxa, eu queria reconstruir meu casamento, eu queria retomar o meu casamento, e as pessoas falam assim, imagina, larga pra lá, deixa pra lá, vai viver sua vida. Tem muito isso, né, do vai viver sua vida. Só que tem uma parte no livro de Neemias que duas coisas me chamam muita atenção. Uma é que com uma mão eles faziam as coisas, com a outra mão eles seguravam as armas. E outra coisa que me chamou muita atenção também, aqui, nem eu nem meus irmãos, nem os meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas, com as armas à sua direita. Aqui, deixa eu ler direito, pera lá. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. E eu falei o seguinte na reflexão que eu escrevi. Com uma mão a gente reconstrói, com a outra mão a gente segura as armas. Porque o nosso emocional,
Quando ele sai de um contexto de separação, ele sai muito destruído. Ele sai completamente destruído. Então é muito importante que você não se deixe se embrenhar por aquilo que as pessoas falam. Não se deixe levar por aquilo que o diabo fala. Porque a sua mentalidade é muito importante que ela esteja alinhada e forte. Porque você vai ouvir muita coisa. Muita coisa. Então é muito importante que você esteja fortalecido. E como que eu me fortaleço, Jô? Palavra, jejum, oração. É como você vai se fortalecer. É como você vai se estruturar para não cair. Porque dependendo de como você está, dependendo de como foi a separação, né? A gente fica muito destruído, muito destruída. Eu tenho algumas seguidoras que têm me mandado mensagem e elas falam o seguinte: meu marido me abandonou, né? Meu marido me abandonou, meu marido foi embora e eu não consigo parar de me comparar. Preste atenção no que eu vou. Eu peço perdão para vocês porque eu tô numa construção, né, de um propósito e eu tô bem letárgica, tô bem lenta hoje, vamos devagar, né? Presta bastante atenção. Se Neemias fosse focar naquilo que ele não tinha, ele não teria reconstruído os muros. Tem uma fala dele que é muito conhecida, que quando Sanbalate começa, acho que é Sanbalate que começa a chamar ele, né, incessantemente, e ele fala assim: eu tô numa grande obra e eu não posso parar. Independente se você quer reconstruir o seu casamento, a sua vida, a sua história com o seu ex-marido, a sua ex-esposa, a reconstrução pelo seu emocional, a reestruturação da sua memória, da sua mente, da sua saúde mental, ela precisa ser uma grande obra na qual você não pode parar. Porque é muito importante que a sua mentalidade ela esteja fortalecida. É muito importante que você esteja bem. Então, algumas pessoas nesse processo, elas se perdem nos vícios, na bebida, em outros relacionamentos, emburacam em outros relacionamentos, fazem um monte de besteira. Então, é muito importante que você se reestruture, que você olhe para a sua vida, para o seu corpo, para a sua saúde emocional, para a sua saúde espiritual e veja como uma grande obra que você não pode se desviar, que você não pode parar. Quem conhece o meu testemunho, quem é meu seguidor mais antigo, que conhece o meu testemunho, viu que o diabo quase destruiu a minha vida. Eu fiquei quase louca. Eu fiquei quase louca de bater o pino mesmo. E não é brincadeira. Quem leu meu livro viu a minha história, né? Pra você que não leu meu livro, tem o link na minha bio, né? Eu fiquei quase louca. Eu fiquei quase doida. Então, o que ele fez com o meu ex-marido, né? Meu ex-marido ficou surtado. Aprontou um monte de coisa, se enfiou num monte de problema. A história dele, o que o diabo fez com a vida dele ainda foi pior ainda, né? Então, assim, mas a culpa é de quem? A culpa é nossa. O que aconteceu comigo é minha culpa, o que aconteceu com ele é culpa dele. Por mais que o contexto pareça ser um homem mau caráter e uma mulher desequilibrada, a nossa vida é nossa responsabilidade. Então é muito importante que você assuma a responsabilidade pela sua vida.
é muito importante que você queira cuidar dessa vida, que você queira cuidar de você. Veja essa reconstrução, né, da sua vida emocional como uma grande obra. Tem um exemplo. Vocês estão conseguindo me compreender? Tá todo mundo tão silêncio, todo mundo tão quietinho. Vocês estão conseguindo me compreender? Deixa eu ver vocês aqui. Eu não sei como é que vocês estão, né? Não sei qual é a realidade de vida de vocês, mas nunca é fácil, né? Nunca é fácil. Só que é possível. É possível você se reconstruir depois da dor. É possível você se reconstruir depois de um processo. Ei, Brito, seja bem-vindo, boa noite. É possível. Cheguei agora. Eu comecei. Tem 20 minutos que começou, mais ou menos. Deve ter uns 20 minutos. Tem 16 minutos de live. Porque até entrar, né? Até o pessoal entrar, até não tá muito grande não. E eu nem vou me estender muito, porque eu tô num processo, né? Eu tô num processo de propósito e eu tô me sentindo assim, letárgica, né? Então, assim, eu tô falando com bastante pausa. Hoje tá mais desafiador hoje. A gente está falando sobre Neemias, sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. E com a nossa vida não é diferente. Quando a gente sai de um processo de divórcio, um processo de separação, a gente precisa olhar para a destruição, olhar para tudo que está destruído, encarar de frente tudo que está destruído e ter a coragem de se levantar. E eu fiz um paralelo dos muros com a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual e o nosso corpo. A gente precisa olhar para a nossa vida emocional e querer se reconstruir. É muito importante que você olhe para a sua vida emocional e você queira reconstruir. Oi, Nilda, obrigada, querida. É muito importante que você olhe para a sua vida emocional e você queira se reconstruir. Você queira ter saúde mental. Sabe? Sabe por que eu tô falando isso para vocês? Porque na hora que você for ou refazer a sua vida, ou tentar voltar para o seu ex-marido, para sua ex-esposa, ou começar uma nova vida do zero, é muito importante que você tenha saúde emocional para você poder avaliar onde você vai se enfiar. Hoje eu fiz um post que... Oi, Ivo, seja bem-vindo, tudo bem? Eu fiz um post hoje que é muito triste. Esse post que eu fiz, eu sei que ele é muito forte, né? Quem leu ele, o pessoal comentou e eu recebi mensagem no direct sobre ele. Só que o post, ele fala sobre a culpa de Deus nessa história. Gente, para e pensa. Nós que somos maus. Quando a gente vê um filho nosso ou se enfiando em problema, ou quando a gente vê um filho nosso numa situação que não é legal, a gente, como pais e mães, a Bíblia fala, vocês que são maus, vocês dão coisa boa para os filhos de vocês? Imagine o pai de vocês que está no céu. Então, quando a gente se afasta de Deus no divórcio, muitas pessoas se afastaram de Deus no divórcio, muitas pessoas... Eu tenho uma seguidora que me mandou mensagem, ela falou assim, Ju, eu não consigo, comprometeu a minha relação com Deus, porque eu não consigo acreditar que Deus se importa comigo diante de tanta dor. Só que pare e pensa, eu tenho certeza que algum sinal ele te deu. Sabe por quê? Porque mesmo quando eu estava no mundo,
Porque eu me casei, eu era do candomblé quando eu me casei, né? Eu estava no mundo e várias pessoas foram usadas por Deus, por misericórdia, para me alertar onde eu estava entrando e mesmo assim eu quis entrar. Deus teve misericórdia da minha vida, mas mesmo assim eu quis entrar. Mesmo assim eu falei, não, depois que a gente casar, ele vai mudar. Depois que a gente casar, ele vai mudar. Depois do casamento, ele vai virar outra pessoa. E não muda, gente. Não muda. Presta bastante atenção no que eu vou falar com vocês. E eu vou falar isso com muito temor e respeito. Ou a gente tem dentro de nós o Espírito Santo de Deus, ou a gente tem dentro de nós o espírito das trevas. Não tem, e outra coisa, porque todo mundo é filho de Deus. Não é, gente. Não é. Todos nós somos criaturas. Filho é quem ouve a voz do Pai e quem respeita os mandamentos. Presta bastante atenção nisso. Então, antes da gente largar Deus, virar as costas para Deus, pegar Deus, empurrar Deus na parede com a placa de culpado, a gente precisa entender que o não cumprimento da vontade de Deus também entristece o coração de Deus. A gente tem as nossas vontades. E eu falo isso para vocês porque hoje eu tenho a oportunidade de refazer a minha vida. Eu recebo mensagens no meu direct de pessoas interessadas em mim. Mas eu oro. Eu pergunto, Pai, não é caco de vidro, é varão, é vareta. E aquilo que... E ele fala. E ele responde. Minha filha, não é esse. Não é esse. Não é esse. Olha para isso aqui. Ele me mostra o que eu tenho que olhar. Ele me mostra. Sabe? Então, a gente precisa se responsabilizar pelas nossas atitudes e pelas nossas escolhas. A gente tem a oportunidade. O nosso livre-arbítrio, ele é real? Ele é real. Só que perceba, quem é filho de Deus vive para glorificar o nome dele. Certo? Jesus, ele falou em várias passagens. Quem quer me seguir, quem quer vir após mim, pega sua cruz e siga-me. Negue a si mesmo, sabe? Tem toda essa fala. Então, como que na hora do relacionamento você quer esquecer o que Deus fala, fazer a sua vontade, depois que dá errado, você quer pegar Deus e falar, sai da minha vida, você é culpado? Como é que é isso? Percebe? Não convém fazer isso. Por causa deste post que resolvi entrar na live. Ai, que lindo, que bom que você tá aqui. Seja bem-vinda. Foi forte o post, né? Foi bem forte. Isso aconteceu comigo. Tá vendo? É isso, gente. É isso. A gente não pode agir com imaturidade. Por isso que eu falo. Cuida da sua cabeça. Faça terapia, cuida de você, sabe? Cuida dessa saúde emocional, cuida de ser uma pessoa equilibrada, para poder não fazer merda, para poder não entrar em relacionamento, se deslumbrar. Eu estava passando por um determinado processo, quando eu estava na oração de madrugada, o Senhor falou comigo, sem deslumbre. Avalie esse camarada sem deslumbre. Avalie mesmo ele. Olha para ele com um olhar sem deslumbre, minha filha.
E eu fui sem deslumbre. A gente precisa ouvir a voz de Deus. É filho, é filha de Deus? Por que para acessar as bênçãos ele serve, agora para ele poder falar sim e não para sua vida ele já não serve mais? Por que para te abençoar ele presta como pai, mas para você seguir o que ele fala ele já não presta mais? Desculpa falar assim tão direta. E hoje eu ainda tô calma, porque eu falei pra vocês, né? Eu tô fazendo um propósito e já tem 48 horas e eu já tô assim, já tá assim, tá bem desafiador pra mim. Então eu tô assim mais letárgica, né? Aproveita que hoje eu tô mais calma pra poder engolir, né? Engole as verdades com mais tranquilidade. Cadê minha água? Nossa, eu tô assim, tô bem, tá babado. Amém. Então, ele tem que ser pai em todas as horas. Em todas as horas ele tem que ser pai. Ele não tem que ser pai apenas para você poder ter herança. Porque o filho tem herança só por ser filho. Seu pai, você tem lá vários bens familiares. Você tem acesso a... Você precisa fazer alguma coisa como filho para ter acesso a esse bem? A essa herança? Então. Você recebe a herança só por ser filho. Então, como que você não quer receber a correção, a orientação? Entende? Oi, Reinaldo, seja bem-vindo. Gente, vocês são demais, né? Vocês são muito educados. Boa noite, pessoas sensacionais. Que coisa linda. Olha só, que pessoa educada. Eu gosto muito de... Eu falo que os meus seguidores, eles têm a liberdade de falar o que eles quiserem, desde que eles falem com educação, desde que eles sejam homens e mulheres assim, né? Mas eles podem falar o que eles quiserem. Eles têm liberdade de falar o que eles quiserem. Deu para entender bem hoje sobre isso? Olha só, é muito importante que você entenda de onde você saiu, que você arrume essas emoções, ajusta essa cabeça, essas emoções, para você não se enfiar em problema. Evita problema para você. Evita problema para você. Em nome de Jesus, evita. Queira cuidar da sua vida. Queira cuidar bem de você. Sabe? Queira cuidar bem de você. Para você poder evitar certos tipos de coisa. Amém? Fazer terapia. Eu tô com um curso aberto lá. Ele é gravado, Superando os Estragos do Divórcio. É ridículo o preço desse curso, mas é porque ele tem vida perpétua, né? Ele fica lá, você tem acesso por 1 ano e a dúvida que você tiver, você me manda direct, tem o meu grupo do Telegram. Mas os meus seguidores, eles têm muito acesso a mim. Eu converso com vocês. Quem tá aqui que conversa comigo no direct sabe. Eu converso com vocês, eu dou atenção para vocês, eu respondo vocês. Então, cuidem, invistam em vocês. Invistam no emocional de vocês, invista na mente de vocês, invista em vocês. Queira se desenvolver. Eu vou falar uma coisa para você com muita segurança. Hoje vai ser bem difícil eu me enfiar num problema hoje, tá? Hoje vai ser bem difícil. A margem de erro hoje ela é mínima, porque eu não me deslumbro com um sorriso bonito, eu não me deslumbro com palavras bonitas. Se Deus não falar sim, vai ser bem complicado eu me enfiar num problema hoje. Mas por quê? Porque eu cuidei da minha cabeça, eu cuidei do meu emocional,
Eu cuido da minha vida com Deus, entende? Eu cuido de mim. Eu invisto em mim. Então você precisa investir em você. Não adianta vocês me mandarem como muitas pessoas me mandam. Ju, essa aqui é a minha história. O que que eu faço? Você vai fazer isso, isso e isso. E você também vai entrar no curso. Você vai caminhar comigo até você ficar bem para você poder andar sozinho. Porque hoje eu já ando sozinha. Mas eu fiquei 2 anos me cuidando. Os meus pastores me liberaram para cuidar de outras pessoas tem 2 meses. Eu fiquei 2 anos me cuidando, limpando, me cuidando, arrumando, ajustando. 2 anos. Entendeu? Então é muito importante que você cuide de você. Porque olha só, não tá normal. Quem tá achando que a culpa é de Deus, quem tá afastado do Senhor, quem não quer saber de ninguém, quem já se emburacou em outro relacionamento, gente, essa pessoa tá normal? Não tá, tá toda ferida, toda machucada. Então você precisa de ajuda para cuidar dos seus machucados. Porque se você se cuidasse sozinho, desculpa, você não estaria me seguindo. É uma verdade. Se você tivesse bem, muito bem, você não estaria num perfil superando os estragos do divórcio. Você não estaria numa live 8h35 da noite ouvindo sobre como superar os estragos do divórcio se você tivesse com seus machucados tudo feridinho, tudo cuidadinho. Essa é a verdade. Ok? E eu me preocupo com vocês. Eu dou atenção para vocês. Eu escuto vocês. Não é pelo dinheiro da venda do curso, porque eu tenho meu trabalho com marketing digital. Todas as artes que vocês estão vendo, todos os sites, as páginas de venda, tudo eu que faço. Porque eu trabalho com marketing digital. Então eu tenho o meu trabalho. Só que com o curso eu consigo atender, né, uma escala maior de gente. Eu quero superar. Na minha bio, Simone, na minha bio tem o link do curso. Só entrar. Você já entra assistindo as aulas. Mesmo que você tenha 7 dias de garantia, não tem aula fechada lá. Porque eu fico com ranço quando eu entro no curso e a pessoa fala, tem 7 dias de garantia. O curso todo bloqueado para poder acabar a garantia. Aí depois que eles liberam. Nossa, eu fico nervosa com um trem desse. O meu não. Você entra, você assiste tudo. Ah, não quero. Sai. Ah, mas se a pessoa assistir e pedir o reembolso, aí vai da consciência dela, né, gente? Não sou divorciada, Júlia, mas você utiliza falas que faz total sentido. Sou advogada, mulher e cristã. Ai, que maravilha! Não, mas eu tenho aluna casada que assiste para não cometer os erros. Por incrível que pareça, eu tenho. Contei um pouco da minha história. Mas se tem divórcio, eu te diz demais as falas, vai ser necessária. Amém, obrigada. Muito obrigada, Suzy. Obrigada mesmo. Eu tenho muitas alunas que são casadas, que estão ali para poder identificar como não errar. Para poder, né, evitar problemas. E eu tenho também... Ai, não tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar, peraí. Eu leio, ó... E eu tenho passado para os meus seguidores, porque eu quero me casar, né, gente? Eu quero refazer minha vida. Então, pastor Hernandes Dias Lopes fez um livro chamado Casamento, Divórcio e Novo Casamento, que ajuda muito, né? Ajuda muito a gente entender, porque o casamento, ele não é para o nosso deleite apenas. Casamento cumpre uma função. Quando Deus olhou para Adão, ele falou assim... Não é bom que esse homem esteja só. Vou fazer para ele uma auxiliadora idônea, que vai se relacionar com ele, né? Que vai olhar nos olhos e todo aquele lance. Porque o relacionamento de troca, Deus já tinha com Adão. Deus descia na viração do dia
todo dia pra ter com Adão, pra conversar, bater papo e tal, como é que você fez hoje, botou nome em quantos bichos, e como é que foi, não sei o quê. Só que o que Deus percebeu? Que todo mundo tinha o seu pazinho. O cachorro tinha o pazinho, a vaquinha tinha o pazinho, o elefante tinha o pazinho, todo mundo tinha o pazinho, menos Adão. Então o que Deus fez? Fez um pazinho para Adão. Então o casamento, ele nasceu no coração de Deus. Entende? A família nasceu no coração de Deus. Então, quando a gente vai entrar num casamento, quando a gente vai entrar numa relação, a gente precisa entender que casamento cumpre uma função. Hoje, eu falo muito isso hoje. O meu casamento, ele cumpre uma função. Por que o que Deus ele tem feito na minha vida, e mais pra frente vocês vão entender. Não adianta nem querer ficar adivinhar o que tá acontecendo. Conta pra gente. Não tá acontecendo nada. Tá acontecendo só oração. Mas o meu casamento, ele vai gerar no coração de muitas mulheres o seguinte sentimento: se Deus fez na vida dela, ele faz na minha. Só isso que você tem que ficar só com essa informação hoje. Se Deus fez na vida de Juliana, ele vai fazer na minha. Amém? Deixa eu ler vocês. Da semana passada. Eu lembro de você, Simone. Contei um pouco da minha história, eu me lembro. Vamos lá. Deixa eu ler. Isso é verdade, viu, pessoal? Ela dá toda a atenção mesmo. Ivo, eu acompanho o Ivo de perto. A vida do Ivo se transformou assim, ó. Hoje Ivo faz academia, hoje Ivo voltou pra igreja. Já tô contando sua vida, Ivo. Hoje a vida dele é outra. Amém. Eu quero refazer minha vida também. A gente merece, gente, refazer a vida. A gente merece. A gente merece muito. Só que fica com esse conselho pra gente encerrar nossa live de hoje. Se Deus falar vai, você vai. Se Deus falar fica, fica pelo amor de Deus. E se Ele não falar nada, não faça nada. Não faça nada. Hoje eu ouvi uma fala de uma missionária que diz o seguinte: Deus supre todas as nossas necessidades. Se você ainda não tem aquilo que você quer, porque você ainda não está precisando. Você acha que precisa, mas você ainda não está precisando. Fiz um vídeo sobre submissão bíblica. Fui fuzilada. Sabe por quê, Suzy, que você foi fuzilada? Porque na cabeça delas, a submissão não é estar debaixo de uma direção. Na cabeça delas, a submissão é fazer o que o marido quer, ser escrava do marido. Na cabeça delas é isso. Elas não enxergam, né? O feminismo calcificou tanto a cabeça das mulheres que hoje elas não entendem submissão é estar sob a direção de alguém, o comando, as ideias. Elas não têm essa visão. Repostei um rio seu falando sobre ser mãe de marido. Nossa, eu passei por isso que eu fiz. Tudo aqui, né? Tudo aqui é minha história. Então, assim, tudo é que eu vivi na pele, né? E foi terrível. Foi terrível. Nossa, foi terrível. Eu virei mãe dele. E no final, depois de 2 anos, a gente teve uma conversa, né? Que ele cuidou de mim. Tá tudo no meu livro. Quem não tem meu livro, o link também tá na minha bio. É um livro digital que eu escrevi. Então, assim, quando você compra, você não precisa esperar frete nem nada. Você já recebe no ato da sua compra. Então, assim, e o preço também é um preço, já assim, é um preço de livro digital. Então, a gente conversou depois de 2 anos e ele falou: eu sempre achei que não importasse o que eu fizesse, você ia estar sempre ali. E eu fiquei assim, olhando pra cara dele, né? Ele falou assim, só que aí, como terapeuta,
porque eu tenho várias formações, né, em terapia holística, eu só não uso porque eu sou cristã, eu uso, tudo que eu falo é à luz da palavra. E vendo, eu comecei a avaliar o contexto familiar, não abrindo muito em relação aos pais, mas o pai passou isso com a mãe. A mãe esteve junto do pai até o fim da vida e o pai podia fazer o que ele queria, que a mãe estava sempre ali. Então, na cabeça dele, ele poderia fazer o que ele quisesse, que eu ia estar sempre ali, porque a mãe esteve sempre ali. E uma das coisas que eu falo sobre bagagens é essa. Quando a gente entra num relacionamento, a gente entra com as nossas bagagens. Só que a gente precisa entender que o cônjuge vem com as bagagens dele também. Então, na live passada, eu falei sobre viajar para o exterior. Quando você vai para Londres no período de frio, você vai com várias bagagens. Você não vai viajar para Londres de lingerie. Você vai com suas bagagens, cachecol e tal, aquele monte de coisa. Mas o cônjuge vai de samba canção? Não. Ele vai com as bagagens dele também. Então, numa relação, a gente precisa se preocupar em ser a pessoa certa. Não em ter a pessoa certa. Só que fica mais saudável se você entra num relacionamento com um homem e com uma mulher. Relacionamento com menino e com menina, você vai ter dor de cabeça. Por isso que você precisa ser uma pessoa saudável emocionalmente, né? E ver o que Deus fala. Senhor, sim ou não? Porque Deus fala. Porque de todas as mensagens... Porque o que acontece? Os homens... Vou abrir algo para vocês aqui, que são meus seguidores, né? Vou abrir algo para vocês. Os homens, eles olham para Juliana, terapeuta, e eles se encantam com essa mulher. Só que essa mulher, ela foi forjada na dor. Hoje, você vê uma mulher que eu construí. Porque o meu temperamento, ele é colérico. Por incrível que pareça, acredite você ou não. Mas esse equilíbrio vem da onde? Do Espírito Santo e do meu autoconhecimento. E o conhecimento que vem do alto, né? Então, assim, eu construí quem eu sou hoje. Mas eu construí depois de ralar o joelho na pedra demais, cair, bater de cara no chão, entende? Então, as pessoas que vêm, elas se encantam, né, por essa mulher e tudo mais. E eu oro. Quando vem com alguma intenção, alguma coisa, eu oro. Deus fala sim, não, isso aí não, isso aqui é a decisão, é com você, isso aqui você que vê o que você quer fazer. Porque o Senhor fala sim ou não, mas cabe a você a decisão daquilo que você quer. Então você precisa avaliar bem aquilo que você quer. Entendeu? Amém. Vamos orar pra gente poder encerrar? Nossa, eu tô suando. Meu corpo, ele já entrou em... tem um nome, cetose, eu acho, né? Onde começa a pegar as reservas de gordura, porque já deu 48 horas, né? Então, assim, eu já tô... Amém. Vamos lá, vamos orar pra gente poder encerrar. Gostaram, gente, da live de hoje? Foi bom, né? Foi bem bom. Sempre é, graças a Deus. Vamos orar pra gente poder encerrar. Amém. Pai, a Ti eu rendo graça porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Quero Te apresentar a vida dos meus irmãos, quero orar por eles. Quero Te apresentar as nossas vidas, Senhor. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Quero pedir que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Tira de nós, Senhor, a meninice, a infantilidade emocional. Tira de nós a imaturidade espiritual. Que o Teu Espírito Santo possa ser conosco. Jesus, quando foi para junto do Senhor, Ele falou que deixaria o Consolador, aquele que nos ensinaria todas as coisas. Então, que o Espírito Santo ele possa ser o nosso mentor. Que no período que a gente estiver por aqui, até que o Senhor venha, possamos aprender com Ele como ser homens e mulheres fortes,
como ser homens e mulheres equilibrados, maduros. Eu quero fazer um pedido especial, Senhor, nessa noite, pelos corações feridos. Que o Espírito Santo possa derramar o bálsamo de cura nesses corações. Que o Teu Espírito possa nos abraçar, possa curar as nossas feridas emocionais. E que, acima de tudo, que a gente se permita ser tratado pelo Senhor. Eu oro essa noite pedindo cura emocional, cura física, cura das emoções. E que, em nome de Jesus, possamos ser pessoas que buscam ser melhores a cada dia. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Que bom que vocês gostaram, gente. Que bom que vocês gostaram. Tô suando. Vocês não têm noção. É porque vocês não estão vendo. É porque vocês não têm como ver. Mas eu tô suando demais. Demais, demais, demais. Que loucura, né? O nosso corpo, ele é babado. Mas a gente consegue. Jejum e oração não muda Deus. Jejum e oração muda quem nós somos. Porque Deus sabe quem nós somos. Ele sabe da minha capacidade. Ele sabe que eu iria só até 48 horas. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Antes da palavra chegar à nossa boca, Ele já sabe. Então, para Deus, a gente não precisa ficar com máscara, fingindo nada. É, Senhor, tá difícil aqui, ó. Tira minha falsidade, o meu veneno. Tira essa vontade de eu querer matar, mas eu tenho que amar. Me ajuda aqui. Não consigo sem o Senhor. É ser honesto verdadeiramente com Ele. Amém? Muito obrigada por você estar aqui. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Muito obrigada. Tá? Terça-feira a gente se encontra. Mas a gente segue caminhando junto. Tem o nosso grupo lá do Telegram. Eu esqueço de mandar mensagem lá. Lá a gente anda mais próximo. Eu esqueço de mandar mensagem lá. Vou colocar um lembrete para colocar mensagem lá. Mas a gente vai se falando, tá bom? Um beijo. Deus abençoe sua vida. Boa noite. Pense sobre o que a gente conversou hoje, tá? Uma mão segura a arma, outra mão você se reconstrói. Mas não desista de você. Tá bom? E antes de você se enfiar num outro relacionamento ou antes de voltar pro ex, reconstruir a vida, se reconstrua primeiro. Amém? Vocês mandaram, deixa eu ler você. Eu não enxergo, gente, sem óculos, deixa eu ler vocês. Deixa eu ler vocês pra gente. Desculpa que eu entrei na metade da live. Imagina, mas pegou. Amém? Beijo, em té, tchau.